está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de programinhas. Eu sou Felipe Chagas e hoje entre na fila, pois vamos falar de mensageria. Estou aqui do lado também do grande Otávio. E aí, Otávio? E aí, gente, beleza? Aqui é o Otávio e eu sinto saudade da época que eu mandava carta. E junto com a gente aqui também tá o Richard. Fala aí, Richard. Fala, pessoal, beleza? Trabalho aqui na DTI, eu sou arquiteto de soluções aqui. Estou participando aqui do podcast hoje pela primeira vez aí. E tem também a Priscila, né? E aí, Priscila, beleza? E aí, pessoal? E aí, Jaia? Meu nome é Priscila. Estamos aí em mais um podcast. E aí, vamos conversar um pouco mais aí sobre polêmicas de mensagem, eventos, mensagerias e afins. Não é isso, Luiz? É isso aí mesmo. A gente vai quebrar essa vibe de front-end que veio aí colado 2 episódios de front-end e vamos dar uma quebrada aqui, falando um pouco de mensageria. Tudo bom, galera? Bora lá. Como de praxe, sempre partindo aí dos conceitos antes de a gente partir para a parte do bate-papo. Quando a gente fala de mensageria, o que a gente está querendo dizer com mensageria? O que é mensageria no mundo de TI e de desenvolvimento de software? Eu acho que, assim, em resumo, mensageria é uma forma de comunicação assíncrona entre sistemas, né? Eu resumiria assim, posso dizer bem cruzinho, assim, no dia a dia, é como eu vejo a mensageria funcionando. Sim, concordo bastante com essa definição. Exatamente, eu acho que é bem como trabalhar essas informações de forma assíncrona, comunicação de forma assíncrona. E mensageria seria só para comunicações assíncronas? Não só como comunicação assíncrona, né? A gente também pode utilizar a mensageria para poder conseguir enviar mensagens e notificar vários sistemas a respeito de uma única mensagem. A gente queira avisar aí sobre aquele evento, sobre aquele acontecimento, sobre aquela informação que você queira colocar na rede para vários sistemas queiram consumir. Isso entra um pouco na questão da comunicação assíncrona, mas também entra no ciclo de como se fosse uma notificação também que você queira informar. Assim, né? O mensageria, para quem puder desenhar na cabeça aí, desenha uma caixinha, outra caixinha do lado e uma série de caixinhas enfileiradas na frente. A primeira caixinha, ela é o produtor. Ela vai produzir uma mensagem que ela vai colocar num serviço e esse serviço vai notificar vários outros serviços que dependem dele, né? Então, assim, o que eu estava falando é basicamente isso. Eu preciso notificar mais de um sistema sobre uma mesma ação, o mesmo artefato que aconteceu ali. Eu coloco nessa caixa, que é a caixa do meio, e ela vai ser responsável por notificar as demais caixas. Assim, eu vou conseguir garantir que todos os sistemas vão receber aquela mensagem, graças ao fluxo de como funciona a mensageria. A gente tem uma série de fatores que garantem essa entrega e vou ter a mesma mensagem chegando para cada serviço tratar dentro da sua regra, na sua maneira e no seu tempo. Por isso por isso de ser assíncrono. Assim, acho que é até interessante, sem ter uma coraça, mas fazer um retrospecto histórico aqui em relação à mensageria, porque antes os sistemas, eles eram quando a gente fala monolitos, mas eram uma abstração ainda maior do monolito, né? Exatamente, ele não precisava comunicar com outros sistemas. Ele era quase um script, né? Você rodava ali seu programa, né? Vamos voltar bastante no tempo. Pegava ali seu cartão perfurado, inseria no compilador e ele ia, a partir de umas entradas, cuspir uma saída, né? Com a evolução e o passar do tempo, começou a surgir necessidade de integração entre os sistemas. E as primeiras integrações que foram necessárias foi com a questão de persistir o dado, né? Eu não estou nem falando necessariamente de back-end, estou falando, vamos persistir o dado até na época que os dados eram persistidos em arquivos mesmo, ou até na memória. Então, aí começou a ter a primeira integração daquele sistema com os inputs de entrada e saída, né, o I/O. Então, até com os periféricos das máquinas, controlar até outros sistemas que estão ali, né, os famosos sistemas periféricos. Se a gente evolui mais um pouco aí na computação, quando começou a acontecer a questão de sistemas comunicando com outros sistemas. E aí, através de vários protocolos, inclusive até antes do TCP/IP, que é o protocolo que rege a internet, talvez a rede mais famosa aí, né? Eu já diria o fantástico, a grande rede de computadores. É a rede mundial de computadores. É a rede mundial de computadores. Obrigado pela correção do termo correto aí, científico. Então, mas até antes do TCP/IP, né, vários outros protocolos já existiam, inclusive protocolos de comunicação
que estão em cima da pilha TCP/IP, né? Então a gente tem o TCP/IP para fazer o transporte dos dados, mas aí tem alguns protocolos para poder começar a fazer essa integração, né? Então, ali na década, agora eu estou chutando, eu falei da década de 90, mas nem sei se é não, né? Mas o SOAP era muito famoso, muito usado. Eu lembro que quando eu estudei sistemas distribuídos na faculdade, a última parte da matéria era o tal do SOAP, né? O famoso SOAP-Y, né? SOAP-Y. Exatamente. Comunicações ali, e assim, além do SOAP, vários outros protocolos até antes disso, o Java foi um precursor muito grande, né, tinha uma parte de mensageria muito robusta, inclusive, até robusta comparada até com as soluções, digamos, modernas, em termos de desempenho, performance, consumo de memória. Então, quando a gente fala de mensageria, a gente está falando justamente dessa disciplina de como os sistemas eles conversam entre si. Se eu não me engano, o Richard trouxe aí que é uma questão de sistemas distribuídos, né? Justamente esse é o conceito. São sistemas que às vezes não estão nem no mesmo local físico, que estão até distantes, em data centers diferentes, ou podem estar até no mesmo. De empresas diferentes, tecnologias, tecnologias diferentes, stacks completamente distintas, mas que precisam trocar informações, obter informações, enviar notificações, eventos, mensagens. Acho que a gente vai definir um pouco isso daí. Então, eu acho que agora vamos para o mundo moderno, né? Quando um sistema ele quer chamar um outro sistema, existe aquele processo que seria o mais básico de todos. Ele vai e chama ele através de e aí, né, vamos pegar o que é muito popular hoje em dia, uma API REST, ele vai chamar por um endpoint. Mas poderia ser outros protocolos também, mas vamos usar o exemplo do REST. Então, ele vai lá fazer um post diretamente àquele serviço, né? Digamos, essa pode ser a base elementar assim, de uma integração, né? Por que isso não é suficiente? Por que a gente precisa ter outras estruturas, além de simplesmente chamar sincronamente um sistema? No geral, quando você está trabalhando em sistemas que, por exemplo, um sistema de pagamento, um processamento de uma compra, você não pode ter que lidar com o prejuízo de uma disponibilidade local, porque aquilo afeta diretamente o seu negócio, né? Vamos imaginar que eu estou no site de compra, eu vou comprar agora, essa comunicação é feita da maneira que você falou, uma API REST que vai chamar isso. Se eu tiver algum problema naquele serviço, naquele pequeno momento, eu simplesmente perdi uma venda. Isso pode significar que o cara vai fechar o sistema, que ele não vai olhar, que ele vai deixar para lá. E isso vai se ampliando de maneiras para processamento de pagamento, talvez para um pedido de lanche em algum aplicativo. Então, você acaba tendo que buscar maneiras em que você consiga garantir que aquela comunicação aconteceu. E adicionar uma camada de mensageria nesse processo te dá alguns fluxos de garantia para isso. Então, assim, a chamada REST ela atende alguns casos, mas quando você se depara com um requisito que ele flerta com alta disponibilidade e verdadeiramente aquilo afeta o negócio, você começa a trabalhar soluções como uma mensageria para você poder ter essa entrega. Indo aí de encontro que o Luiz acabou de falar aí, eu acho que a principal razão, né, que leva os arquitetos aí, os desenvolvedores a utilizar algum tipo de tecnologia e arquitetura baseada em mensageria, é isso mesmo, né? As pessoas estão sempre querendo que a comunicação seja o mais confiável possível, né? E, normalmente, em chamadas REST, aí, como o Chagas exemplificou aí, a gente fica muito dependente, né, de que o consumidor, ele vai mandar essa mensagem, esteja disponível naquele momento e esteja preparado para receber aquela mensagem. Arquiteturas de sistemas distribuídos não podem ser construídas apenas confiando que todo mundo vai estar disponível e preparado para processar as mensagens a todo momento, né? Fora isso, tem vários outros motivos também, né, que levam as pessoas a partir desse tipo de abordagem. E também, assim, pensa no exemplo do Luiz aí, no sistema bancário, por exemplo, a gente tem o conceito de idempotência, né, que em engenharia de software é muito relacionado à capacidade do sistema de processar uma mensagem e gerar o mesmo resultado, né, N vezes, em momentos distintos do ciclo de vida daquele sistema. Você garantir esse tipo de coisa numa arquitetura totalmente síncrona ali acoplada é bem difícil, né? Exatamente. Acho que uma das palavras-chave que a gente tem aí é disponibilidade, né? E aí, depois, além de disponibilidade, confiança, né? Porque
Exatamente. Acho que foi o Luiz que trouxe uma questão, às vezes o outro serviço, ele é de outra empresa, tá em um contexto completamente diferente, você está só consumindo ele. E mesmo que foi só um serviço seu, né? Merdas acontecem na TI, isso aí todo mundo sabe. Sistemas ficam fora do ar, sistemas ficam lentos, sistemas são muito suscetíveis a falhas. Tem inúmeras coisas que podem acontecer. Até teve uma vez um gestor que eu... Exatamente, né? Às vezes alguém me pergunta assim, você me garante que o sistema vai funcionar? Todo deploy que você fizer ele vai funcionar? Olha, eu posso te falar com 100% de certeza que eventualmente ele não vai funcionar. Mas aí o trabalho de um bom arquiteto é garantir que quando ele não funcionar, os impactos vão ser reduzidos, que você vai ter um controle de contorno naquilo ali, que você vai se recuperar da falha rapidamente. Então, quando a gente entra na questão da mensageria, é justamente para aumentar a resiliência, né? Essa palavra bonita aí, mas aumentar a resiliência, então aumentar a sua cobertura em relação a falhas. Então, vamos pegar um exemplo básico, né? Um sistema, ele tá, a rede dele cai. Ele está ali num 3G de baixa qualidade, vamos supor. Então, a rede vai estar oscilando, né? A gente pode até pensar em questões ambientais. A pessoa está utilizando um celular e aí, por conta disso, entra em bolhas que não tem sinal, está na zona rural ou até dentro da cidade mesmo. Quando você coloca uma estrutura, e acho que depois é interessante até falar quais são as estruturas mais usadas, mas vamos já citar uma delas aqui, uma das mais básicas, que é a fila. Então, você vai colocar uma fila de mensagens. O que vai acontecer? Você vai tentar enviar. Se não enviou, a sua mensagem está numa fila, ela vai ser consumida em algum momento. Então você trouxe para o seu sistema uma coisa que é muito importante, que é o quê? A garantia de entrega, né? Inclusive, nem todas as estruturas de mensageria têm garantia de entrega, por isso você tem que saber quais vai utilizar para o seu problema. Mas aí, quando você coloca essa estrutura, beleza, agora tem garantia de entrega. E aí eu estou falando fila, até fila internamente, né? Nesse exemplo aí, que está ali num dispositivo móvel. Para quando ele reconectar, ele vai voltar a consumir daquela fila interna dele e mandar essas mensagens. Então, acho que quando a gente fala assim, para que precisa de mensageria? Eu vejo muito nesse viés aí de aumentar qualidade e resiliência. Trazendo para o dia a dia das pessoas, imagina o seguinte, está no WhatsApp, você está ali no momento, está sem internet, mas eu quero mandar uma mensagem para o Chagas e falar assim, Chagas, vou atrasar para a gravação aqui. Eu posso mandar, vou atrasar para a gravação, que quando eu tiver internet, aquilo vai ser enviado. Então, é uma garantia de envio. Trazendo bem para o dia a dia, né? Você precisa trazer isso para o seu sistema de comércio, porque você coloca lá pagamento processando. Quando ele der processar, processou. Se for 3 da manhã, se for 2 da manhã, mas você já garantiu que aquele cliente chegou até o final no pedido dele, que ele fez todo o fluxo dele, toda a parte dele. E além disso, eu vejo também, além dessa parte de disponibilidade, que é uma das utilidades, uma das formas de se usar a mensageria muito forte e que é muito presente, existe também até uma outra coisa que hoje está ficando muito comum, que é a gente ter sistemas que são sistemas de monitoramento, que são sistemas que ficam acompanhando algum tipo de execução, algum tipo de operação, e esses sistemas eles precisam ser informados quando algum tipo de evento acontece na sua operação, e a própria pessoa não precisa saber quem está consumindo, então ela pode simplesmente colocar, que foi até o que o Otávio mencionou, que é colocar ali dentro de uma fila e qualquer um pode conectar ali e consumir aquela mensagem. Então, eu acho que, além dessa questão de disponibilidade, de deixar assíncrono para garantir a entrega, a gente também tem essa possibilidade que a fila traz para a gente de inverter um pouco a direção da informação. Em vez da pessoa que está querendo exibir, querendo fazer o monitoramento, ficar lá consultando e fazendo pooling em cima de alguma coisa, de algum dado, esse dado, quando for gerado um evento para atualizar esse dado, e esse evento vai para uma fila para ser consumido posteriormente. Então, acho que isso é uma coisa também que é uma possibilidade da mensageria que também a gente utiliza bastante, né? E a gente falou aí, então, já um pouco da fila, né? Quais são as estruturas, conceitualmente falando, mais usadas quando a gente fala de mensageria? Bom, essa aí eu acho que posso pegar aqui. Bom, igual todo mundo falou, foi a questão da fila, né? Que é